Paz e graça, guerreiras. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para fazer, um podcast maravilhoso para edificar a sua vida. E com muito amor e carinho, nós estamos aqui também sendo abençoados e continuamos sendo abençoados aí, pela Gramata Publicações, a editora que publica os meus livros e que sempre tem incentivado muitas mulheres a saírem, um pouquinho do contexto de, às vezes, estar desapercebida, e começar a escrever, a pôr sua história no papel. Então, se você deseja escrever seu livro algum dia, a Gramata Publicações vai te ajudar muito nisso. E hoje nós temos um novo patrocinador também, que é a Clínica Sarar, que está inaugurando aí seu espaço presencial ali em Betim, na rua Espírito Santo, número 10, bairro Espírito Santo. Porque tudo é do Espírito Santo ali. Graças a Deus. E com muito trabalho, o Senhor nos deu essa promessa de cuidar de pessoas presencialmente e também online. Se você precisa de ajuda nas suas demandas, a Clínica Sarar está aí. Então, antes disso, a Raíssa tem um recadinho para você. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. E graças a Deus, hoje veio mais uma para abrilhantar essa temporada aí de mulheres que geram vidas, escolhidas para gerar vida. É uma história que hoje você vai ouvir, que vai edificar a sua vida também, de mulheres que muitas vezes estão à frente, da igreja, cantando, pregando, mas muitas vezes as pessoas não conhecem de onde vem, quais são as suas lutas, E hoje eu tenho aqui com muito prazer a nossa querida cantora Daniela Moura, para a graça de Deus. Seja bem-vinda em nome de Jesus, querida. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, Apesar do contratempo, para chegar até aqui. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Ele nos trouxe em paz. E eu quero agradecer pelo privilégio, de estar aqui falando um pouquinho da minha vida, um pouquinho do ministério. Será um prazer estar falando para vocês. Amém. E isso é muito importante. Por que eu trago essas mulheres aqui? Porque muitas estão paralisadas nos seus propósitos, seja com questões emocionais, sejam com batalhas que muitas pessoas não conhecem. E eu fiz questão de fazer essa temporada, e Deus me deu esse nome, Escolhida para Gerar Vida, porque mulheres precisam saber que elas estão vivas e Deus as chamou para dar vida, Nós não somos terrenos inférteis. Mas vamos começar ouvindo essa história, Como nasceu, De onde vem Daniela Moura? Bem, assim, eu nasci no interior de Minas, São José do Divino, e Mendes Pimentel, na verdade. Cidade chamada Mendes Pimentel. Próximo à Mantena, quando fala Mantena, o pessoal fica mais habituado, Mas eu vim de lá. E a gente veio para Belo Horizonte, na verdade, para Santa Luzia. Meus pais moram em Santa Luzia, minha mãe, meu pai já faleceu. E eu vim de Mendes Pimentel com 8 anos de idade. 8 anos, e a gente já servia o Senhor lá, na Assembleia de Deus. E eu lembro, assim, que lá naquela igreja, a minha mãe levava a gente, meus pais levavam, e a gente já sentia a presença do Senhor. Eu fico olhando hoje, os tempos de hoje, parece que nem que as coisas estão mudando, Sim. Que os pais não botam mais as crianças para orar, E lá, nesse interior, minha mãe já habituava a gente a orar, a estar intercedendo, Então, eu vim de uma família já evangélica, da minha mãe que aceitou Jesus primeiro, depois meu pai, e aí a gente caminhando na obra do Senhor. E aí, desde então, sempre no caminho do Senhor? Sempre no caminho do Senhor. Aí, quando a gente veio para Santa Luzia, eu, na idade de 13 para 14, eu saí da igreja. Conhecer o mundo, como se diz, E aí eu conheci meu esposo, com 14 anos eu conheci ele, com 15 eu fiquei noiva. Nossa. E fora da igreja, Aí, logo em seguida, que eu engravidei da Larissa, minha filha, E aí a gente falou, não, vamos morar junto. Ele com 21 anos, eu com 15 para 16.
E a gente foi morar junto. E aí acabou que a gente tá até hoje, graças a Deus. Já quantos anos de casar? Uns 28, né? 28 anos. Mas De nessa junto e casar. trajetória aí que você estava desviada, como é que foi você voltar para a igreja? Assim, depois que eu conheci meu esposo, aí a gente morando junto, e eu sempre visitava a igreja. Visitava, e o Senhor sempre falando comigo que tinha algo para mim, né, para fazer na obra, e só que estava atrasada a obra na minha vida, porque a gente mesmo que atrasa, né? Uhum. Esse trabalhar de Deus, porque a gente não dá ouvido, a gente não quer atender o verdadeiro chamado que Deus tem nas nossas vidas. E aí eu indo na igreja, indo e vindo, só querendo as bênçãos do Senhor, porque nós temos mania disso, né, de querer as bênçãos, mas não queremos o dono da bênção. É verdade. Né? Mas aí, um dia o Espírito Santo me acordou, me incomodou de madrugada, e nessa época eu já estava com uns 10 anos de casado, creio que sim, uns 10 anos de casado. E aí o Espírito Santo me incomodou. Aí aquilo foi, assim, a gota d'água, né? Uhum. Para mim poder retornar para a presença do Senhor. E em si, o engraçado é que eu fiquei com tanto medo naquele dia, que eu fui ao banheiro e na hora de eu voltar, o Espírito Santo falou para mim: se agora você voltar para o leito e seu corpo estiver lá, isso aqui for só sua alma. Nossa. E aquilo, eu falei, como é que eu vou voltar agora, né? Para mim, eu ver lá meu corpo, se eu tiver, né? Porque nem se eu tiver morrido, né? E eu tá aqui me indagando comigo. E aí eu fui do outro lado da rua morava um pastor. Aí eu fui lá. E ele chegando lá, era já umas 2 horas da manhã. Ele, o que foi? O que está acontecendo? Eu falei, aconteceu isso e isso. E ele falou, isso é o Espírito Santo de Deus te incomodando. Ele quer você na presença dele, só que você está, né, tá retardando, não está deixando ele trabalhar. Você tem que voltar para Jesus. Aí naquele dia eu voltei, né, para Jesus ali, o pastor orou por mim. Mas aí eu continuei ainda, meio assim ainda, né? Mas um dia eu falei, não, agora eu vou ficar firme. Porque aquele negócio da gente ficar na igreja, aceita Jesus hoje, desvia amanhã. Vai na igreja, aceita Jesus, mas nunca fica firme. É um processo, né, Daniela? É um processo de limpeza, porque a gente tem tanta coisa que a gente traz do mundo, e quando vem para Jesus, as pessoas acham que é um passe de mágica. Agora aceitou, mudou tudo. Não, tem coisas que você precisa deixar, né? Isso. E quem faz nessa libertação, essa transformação, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é eu, não é o pastor, não é a irmãzinha lá do coque, não. É o próprio Espírito Santo que vai no dia a dia trabalhando, nos moldando para a gente chegar onde ele quer que a gente chegue. Então, eu passei por esses processos, né, de ficar indo e vindo, e um dia eu falei, não, agora eu quero ficar firme. E seu esposo te acompanhou nesse ou não? Não, ele não era crente. Ele veio de uma família católica mesmo, católica apostólica, praticante, entendeu? Mas assim, no decorrer do tempo, depois que eu aceitei Jesus, passou mais ou menos uns 15 anos para ele vir para Jesus. Depois que eu aceitei, gravei CD e tudo. Ele me acompanhava, mas assim, nunca ficava firme, né? Não. Não. E foi fácil assim, porque você está na presença de Deus, né? E caminhando com uma pessoa que não está. Não é fácil. Porque muitas das vezes você tem os convites para ir, o inimigo ele usa a pessoa para poder te atrapalhar de todas as formas, né? Apesar da gente orar, da gente, né, jejuar e estar fazendo a obra do Senhor, mas ele usa alguém, às vezes, dentro de casa, para poder nos impedir de fazer a obra do Senhor. Às vezes, assim, quando eu estava para sair, ele estava deitado. Aí ele falava assim, agora eu vou. Na hora de eu sair, né? E aí eu tinha que ficar esperando ele arrumar para a gente poder sair. Nessa época nós não tínhamos carro ainda. Então a gente tinha que pegar ônibus, aquela luta. Aí chegava, nossa, eu já cheguei em uma igreja que o culto estava terminando, por causa todo esse processo. Puxando, né? Mas era uma coisa inconsciente, né? Não é que seja ele. Não que seja ele, mas o inimigo mesmo usava para poder impedir, né, esse trabalhar do Senhor na minha vida e na vida dele. Porque Satanás, ele sabe do que Deus tem na vida da pessoa. Sabe. Né? E a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, ele indo comigo, ele estava ouvindo, né? Ouvindo e meditando.
uma hora Deus ia E te fazer. acompanhava. Aí depois você começou a cantar ou isso já veio de cedo? Você já começou a desenvolver seu dom na igreja? Como é que foi? Depois que você voltou para Jesus? Não, eu canto desde de menina. Aham. Eu lembro que minhas irmãs é mais velhas que eu, elas iam para a vigília e eu chorava e queria ir para a vigília. Aí elas me levavam para a vigília. Aí eu dormia ali naquela hora, mas na hora do louvor eu despertava. Ó. Despertava e queria cantar. queria cantar. E aí eu ganhava as oportunidades para cantar. Sempre cantei, né? Assim, inconscientemente, não pensava que eu ia gravar CD, né? Aham. Mas eu sempre cantei na igreja. Mas essa questão do cantar, cantar você cantava, mas e a adoração? Quando chegou na sua vida? Uma vida assim de entender que eu sou ministra de Deus. Quando Deus confirmou seu chamado. Foi quando minha mãe casou pela segunda vez. Meu pai faleceu, depois de 16 anos minha mãe casou de novo. Uhum, E aí ela conheceu um moço que veio de Muriaé. uhum. E um dia ele chegou para mim e falou: você vai gravar um CD. E eu ri, né? Como assim gravar CD? Eu não tenho dinheiro para gravar, eu não tenho hino, não tenho nada, como é que eu vou gravar? Mas aí eu lembro de Sara, né? Quando Deus fala para Sara Que ela ia gerar. e ela Ela ri, riu. né? Mas aí eu pensei, não, se Deus está falando, vai acontecer, né? E aí, às vezes, quando eu estava ali lavando uma vasilha, arrumando uma casa, vinha as letras do louvor na minha mente. Eu parava tudo, ia lá e escrevia. Você também compõe. Sim, Olha que compõe. bênção. Esse CD aqui é o primeiro que eu gravei. Esse é o quem primeiro é CD ele? dela, gente. Olha aí pra vocês verem. Esse CD, ele é o primeiro CD e ele é todo com composições minhas. Uhum. Composições minhas. Tem um louvor que fala Filho, o pessoal gosta bastante, e também Boca no Pó. Nó, É. que bacana. Deve ser muito bom, hein? Boca no pó. Boca no É Pó. isso mesmo. Não é um forrozinho pentecostal. Mas vinha essas inspirações, você parava, fazia e depois. Como é que foi esse processo aí? Aí eu parava e escrevia, guardava. Aham. Estava lá guardado. Aí um dia minha irmã falou para mim, ô Dani, eu tenho dinheiro que eu tô querendo comprar um lote. Mas se você quiser usar ele para você gravar seu CD, você pode usar e gravar. Você Nossa. me paga do jeito que você puder. Vai me pagando aos pouquinhos. Nossa. Aí eu falei, eu não estou trabalhando, mas vou pegar pela fé. Você engajou pela fé, isso tomei mesmo. posse assim, daquele negócio assim, Deus, e falei né, assim, também. eu vou tomar posse. E ela me prestou aquele dinheiro, eu entrei no estúdio e fiz a minha primeira gravação. Nossa, que Foi num estúdio simples, mas assim que Deus, né, foi uma coisa assim que eu viajei muito através desse CD, né? foi, né? Paraná, fui para Maringá, fui Que bastante lugares bênção. através desse CD. E nesse processo da caminhada aí, quantas lutas foram no bastidor para você Meu estar Deus. de pé? Tem luta que a gente lembra que faz a gente chorar até hoje, né? Tem luta que a gente chora, que a gente para pensar, eu choro até hoje. Mas nesse CD aqui, ó, quando eu fui gravar o CD, eu fiquei em silêncio, não falei nada com ninguém, só minha mãe sabia, é minha irmã, né? Mas eu fui tudo assim no silêncio, fiz, né? E aí, quando ele saiu, eu apresentei ele na igreja. E a igreja que eu estava congregando na época, lá não aceitava gravar CD fora do ministério. Não. E aí, quando eu apresentei meu trabalho, o pastor, ele estava saindo, ele não ia ficar no dia no culto. Aí ele saindo, ele falou, amanhã a gente conversa. Só olhou assim, amanhã a gente conversa. Aí no outro dia, quando eu fui na igreja, tinha uma reunião marcada. Não. Aí nessa reunião, eu lembro que ele baixou as portas e falou, ela vendeu o CD aqui dentro da igreja? Aí as pessoas balançavam a cabeça, outras ficavam caladas. Ela falou de preço CD aqui dentro da igreja? Umas falavam que não, outras ficavam em silêncio. E aí eu só chorava. Só chorava. Nossa, que humilhação, hein? Muita humilhação. Assim, Ó. e aí ele falou assim, e ele olhava para mim, não pode gravar esse CD fora do ministério e tal. Tinha toda aquela burocracia ainda, né? E aí, e eu chorando, eu falei, olha, se quiser, minha carteirinha está aqui, minha carteirinha de membro, Uhum. mas a única coisa que você não pode tirar de mim é o Espírito Santo, porque é ele que coloca a letra na minha mente. As letras você não pode tirar de mim.
Aí terminou a reunião, fui embora para casa, chorei bastante em casa. Seu marido não soube, não, né? Porque se soubesse também, seria outra coisa, né? Que ele ia ficar chateado com essa situação. Não, mas eu nunca escondi nada dele. Não. Nunca escondi. Ele não achava, porque tem marido que toma as dores da mulher, Toma as mesmo dores. sendo crente também. né? Tomava as dores, mas assim, não ficava, não levava pro coração, não. Não. Não, Deus nunca permitiu eu levar pro coração. Aí você Entendeu? saiu, então, desse ministério, né? Aí eu falei com Deus, Senhor, assim que eu passar minha prova aqui, me manda para outro lugar. Aí eu passei minha prova lá, e aí minha mãe chegou perto de mim, Daniela, por que você não vai para a Assembleia de Deus? Vai para a Assembleia de Deus, você nasceu na Assembleia de Deus, vai para lá. Aí, orando, Deus, né? Confirmou e eu fui para a Assembleia de Deus. Não quer dizer que lá eu não tenho luta. Tenho muitas. Gente, toda cantora aqui que vem aqui, elas passam muitas provas, principalmente com perseguição, né? De inveja, de comparação, porque infelizmente, no reino, tem o joio lá, tem as inseguras também, né? As inseguras, né? Infelizmente, é uma disputa, né? Não deveria ter, né? Nossa. Um dia desse eu estava conversando com a minha nora, e ela falou, nossa, Dani, não deveria ter, vai dentro da igreja, né? E eu falei com ela, Jesus, ele foi perseguido e foi, sabe, entregue por quem? Pelos próprios judeus. Pelos próprios que deveriam protegê-lo, né? Guardá-lo e dar liberdade para ele pregar, né? E é triste, né, Daniela? Porque, olha só para você ver, eu vi que você tem o tom parecido com o de Lauriette, né? E deve fazer um alvoroço no inferno. Porque faz um alvoroço no inferno, né? Já tem 18 anos de ministério, né? 18 anos. Você vê, a pessoa está 18 anos louvando ao Senhor e os intempéries veio. Mas você parou, pensou em alguma vez assim, falar assim, Deus, aqui eu não canto mais. Eu não vou cantar mais. Chega. Ou teve momentos que você falou assim, independente da luta, eu vou continuar cantando. Não, já teve momento que eu já pensei parar. Aí, quando eu, assim... E das vezes que eu pensei em parar, sempre alguém veio até mim. Ou às vezes numa ligação, às vezes uma pessoa que me encontra na rua e fala, não, irmã, eu ouvi que louvor seu, falou profundamente no meu coração. Na hora que você queria parar, Deus enviava uma pessoa que ouviu. Enviava uma pessoa. Então, me ligava. Não, irmã Daniela, prazer falar com você. Ouvi seu louvor, falou muito no meu coração. E aí aquilo me fortificava, me fortalecia para eu não parar. Que bênção. Sabe, era um escape, né, que eu tinha quando eu ouvia. Cantando e chorando, né? Cantando e chorando. É o que eu falo. A vida do escolhido de Deus é assim. Mesmo chorando, mesmo em lágrima, ele prossegue cantando. Ele não tem esse coisa de parar, entendeu? Pode até pensar em parar, mas não... O Espírito Santo não deixa, né, não Daniela? Deixa. O Espírito Santo não deixa, porque parece que está no adorador, né? Está naquela pessoa que Deus escolheu para determinado tipo de ministério, de chamado, que mesmo a pessoa, muitas vezes, querendo largar tudo, o Espírito Santo não deixa. Não deixa. Ele, como se diz, ele sabe que ele tem com a gente, né? Ele colocou algo em nós. E o inimigo também sabe. Sim. O que Deus tem para nós, conosco. Sim. Então, o inimigo vai fazer de tudo para a gente parar, vai vir flechas, setas malignas, sabe? Pessoas para poder te diminuir. Quantas das vezes eu já fui diminuída, sabe? A pessoa fala assim, não, você não canta nada. Você não canta. Eu estou aprendendo até hoje. Eu falo assim, eu estou aprendendo até hoje. Olha só para você ver. E dentro da igreja isso aí também, né? Dentro da igreja, entendeu? É forte, gente, a insegurança que está acontecendo. Isso aqui não é para, como se diz, escandalizar a igreja de Cristo, não. Isso aqui nós estamos falando para pessoas que são cristãs e é real em qualquer ambiente, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja em qualquer contexto. Sempre vai ter alguém querendo desprezar aquilo que você tem. Às vezes você não faz nada, mas a sua forma que você se expressa... Né, chama atenção e incomoda, porque o inimigo também, gente, a gente não pode invalidar a ação do inimigo. O inimigo ele só precisa de um corpo. E tem muito crente que dá lugar. Dá. E não é? Dá, né? Brecha para o inimigo usar, né? Mateus fala, 13:57, fala que o próprio Jesus, dentro de Nazaré, na sua casa,
ele foi desprezado, Sim, entendeu? O profeta não tem honra na sua terra. sim. E é uma realidade, Sim. uma realidade. Às vezes, o lugar que você está, as pessoas não dão muito para você, não te despreza, te rejeita, entendeu? Te olha, tipo, né? Mais um, né? Mas o Senhor nos conhece, Ele sabe que tem no nosso coração. E assim, o bom é isso, que Deus, sabendo que tem no nosso coração, a entrega nossa diante dele, se é algo que é só para nos exaltar a nós mesmos, ele sabe. Agora, assim, ele sabe também o que tem no nosso coração, que é verdadeiro, que é real, que a gente está querendo. Por exemplo, quando eu vou cantar, antes de eu cantar, Senhor, fala comigo. E fala aos corações. Qual louvor que o Senhor quer que eu louve hoje? Às vezes a pessoa está lá, mas o culto hoje é de missão. Mas Deus, às vezes, não quer falar nada de missão através do louvor. Ele quer falar outras coisas para uma pessoa só. A gente põe nome no culto, né? Mas às vezes Deus quer fluir de outra forma. De outra forma. Mas aí tem que louvar com louvor que fala disso. Não, às vezes Deus não está. Já pôs no meu coração um louvor, eu vou louvar aquele que Deus colocou no meu coração. Independente. Porque é melhor você obedecer a Deus do que você obedecer à voz humana. A multidão gritou também, crucifica Jesus e solte Barrabás. Felizmente, foi assim. Porque às vezes a gente quer fazer para agradar o homem. E tem muito cantor, por exemplo, que às vezes chega, não sei se você já passou, chega em conferência, chega em congresso, chega lá, o pastor fala assim, aí, se você tiver uma música que, né, que todo mundo conhece, tudo e tal, ele vai lá e te pede para cantar aquilo. Aí parece que você tem que seguir a cartilha. Não deixe o espírito fluir, né, de falar assim, às vezes eu quero usar aquela canção Filho sua, eu quero filho para alguém, uma pessoa lá. Para uma pessoa. Não é assim? É sim, bem assim. Eu lembro uma vez que eu fui convidada para me cantar, não é numa igreja, era na casa de uma pessoa e ele estava começando um trabalho ali. E eu lembro que era até uma lona que eles colocavam e as pessoas vinham e tal. E eu cantei esse louvor Filho. Quando o culto terminou, veio um moço do bar. Ele veio, ele estava até com cheiro, né, de cerveja e tal, bebida. E aí ele falou, que louvor esse louvor? Um louvor que fala filho. Não adianta tentar fugir de mim. Nossa. Aí minha esposa que louvou. Aí ele falou, não, tocou no meu coração esse louvor. Olha pra você Tá ver. vendo? Do outro lado da rua. Como que Deus chama até longe, né? Pois é. E assim, a gente estava louvando aqui, a rua passava e o bar era do outro lado. E ele ouviu e Deus falou lá no bar com ele. Então, eu falo assim, né? O que Deus nos entrega, às vezes a gente fica, mas eu vou cantar isso aqui. Às vezes as pessoas falam, né, até por muita multidão, né, achar que nós somos pequenos demais, vem esses pensamentos, meu Deus, eu vou louvar isso aqui e tal. Davi, quando foi lutar com o gigante, né, ele estava com as pedrinhas, o alforje. Deus falou, não, vai lá, eu vou te dar a vitória com isso aqui. É isso. E aí vem Samuel, né, Saul, e fala, não, veste aqui minhas vestes, porque você não vai conseguir vencer o gigante com isso aí. Veste aqui minha roupa de lutar, toma aqui minha espada. E ele veste ali e ele não consegue dar um passo. A Bíblia fala que ele não consegue andar com a roupa. Então ele tira a roupa de Saul e fala, não, eu vou com o que eu tenho. E ele vai e vence o gigante com aquilo que ele tinha, com aquilo que Deus deu para ele. Muitas das vezes, aquilo que Deus dá para nós, as pessoas desprezam. Sim. Porque não está muito conhecido, não é famoso, né? Porque o povo tem mania de aplaudir o que tem muita fama, muito brilho, né? E isso faz os nossos olhos brilhar, o brilho, o glamour, né? Verdade. Mas Deus não se encanta com isso. Isso não encanta Deus. O que encanta Deus é um coração quebrantado, um coração voltado para Ele e o desejo de ganhar almas. Que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam libertas, transformadas pelo poder do louvor, da palavra. E isso é o que importa, né? Porque as pessoas... A gente tem que pôr, igual o apóstolo Paulo fala sempre, gente. O que importa é agradar a Deus. Porque se a gente fosse agradar os homens, nem crente a gente seria. Não. Porque muitas vezes a gente vive esse contexto de rejeição, que é muito importante falar. Talvez você esteja num lugar aí,
um contexto dentro da igreja, dentro do seu ambiente familiar, que você é muito rejeitado e você acha que Deus não está vendo isso. Deus, ele permite a rejeição, não permite? Permite, com certeza. Para apagar um pouquinho, às vezes, também o nosso ego, mas para a gente aprender a depender dele, não é, Daniela? Depender dele. Nossa, Deus permite, eu falo assim, que todas essas lutas que eu passei, não foi o próprio homem que pôs, foi o próprio Deus que permitiu para a gente ser amassado, para a gente ser moldado, né? Para a gente aprender que a vida não é só flores, a vida tem espinho também. Nesse meio tem espinho, vocês vão sofrer. Deus aqui, né? Às vezes pegam, não, ver o CD e tal. Uhum. Não, calma aí. Isso aqui é choro. Isso aqui é lágrima. Você está achando que isso aqui é risos e aplausos? Não. Isso aqui é choro, isso aqui é lágrima. Entendeu? E no dia que você acha que você vai ser aplaudida, é aquele dia que Deus permite você ser açoitada e vai chorar, filha. E a forma que Deus faz, né, Daniela, também, né? Porque às vezes você já cantou dessa forma, né? Não querendo cantar, porque você estava se sentindo, às vezes, né, invalidada. Nossa, eu tô vindo esse aqui, mas eu fui tão tratada mal nessa igreja, porque acontece de a gente chegar em lugar que parece que a gente não é nada. Aí quem tá na capa do cartaz é que é o bambambam. E você faz parte do corpo daquele monte de cantores que vai cantar. Não sei se você já passou isso. E parece que você, é rápido, viu? É um hino só, é 2 hinos só. Aí você fica assim, parece que você não é ninguém. Isso acontece muito e é muito feio. Você tocou aí num ponto muito assim que aconteceu comigo. Eu fui convidada para cantar, né, numa igreja muito grande aqui no centro de Belo Horizonte. E aí, quando o pastor lá na época que estava lá me convidou para cantar, mandou me agendar. Uhum. Aí o rapaz que me conhece me agendou e falou, Daniela, tal dia você vai estar lá para cantar. E aí eu fui, cheguei lá, tô lá esperando, né? E quando ele me chamou, eu falei para minha filha, sobe e coloca 2 playbacks. Se ele falar que é para me cantar um hino só, eu vou cantar um hino. Se ele não falar nada, eu vou cantar 2 hinos. E aí eu fui, cantei um hino, não falou nada, eu cantei 2. Desci. Quando eu desci, menina, aquele moço, aquele pastor que estava ali, hoje ele não está ali mais, ele começou a falar, aqui quem canta 2 hinos é só o coral. Aqui não canta 2 hinos, a pessoa vem cá para cantar um hino só. Aí o irmão olhou para mim e falou, fala para ele que você não sabia. Por que ele não te falou? Eu falei, não, irmão, vou falar nada. E ele falava assim, e quando vier para cantar, faça o favor de chegar, ser a primeira a chegar, não fica, sabe, tipo, não chega tarde para poder cantar, não. O irmão falou assim, fala para ele que você tem muito tempo que você está aqui. Ele que não te viu, mas tem muito tempo que você está aqui. Eu falei, não, irmão, não vou falar nada. Não vai se defender. Não vou me defender. E a igreja superlotada. E aí todo mundo olhava para mim. Aí no final do culto... Ele fez isso na frente da igreja? Diante da igreja. Diante da igreja. Olha as coisas que dá processo. Só que eu... Não, mas hoje é assim. Hoje o povo tudo eles levam pro processo. Irmã, ninguém me defendeu. Ninguém falou nada. Tinha pessoas ali que me conheciam. No final do culto, eu falei, eu vou levar meus panfletos para me entregar no final. Uhum. No final do culto, eu fui para a porta, entreguei o panfleto até a última pessoa que saiu, que a última pessoa que saiu foi ele. Entreguei o panfleto para ele e fui embora para minha casa. Nossa. Aí, quando eu cheguei em casa, aí eu chorei. Porque é muita humilhação, Aí, né? quando eu cheguei em casa, eu chorei. Até de lembrar, né? É essa que me faz chorar até hoje. Essa situação que eu passei. Desculpa. Tranquilo. Mas isso aí, gente, é muito comum. Tem muitas pessoas que conversam comigo e falam que passam algumas coisas dentro da igreja que, infelizmente, as pessoas acham que, tipo assim, mandam nas outras, né? Trazem esse contexto, mas que a gente deve entender, né? Que às vezes Deus permite pra gente também não levar muita ofensa pro lado pessoal. Tem coisas que é o próprio inimigo que usa outras pessoas. Eu tenho aprendido a discernir isso, sabe? Que tem gente que tem a capa de pastor, igual esses dias eu pregando, e quando eu estava pregando, de repente, eu vi um senhor sentado e eu vi um demônio em cima dele.
Aí eu tô assim, mas o que é aquilo? Aí eu fui pregando e ele rejeitava a palavra. Enquanto eu fazia, ele fazia assim. E eu vi um inimigo nele. E ali eu continuei pregando. Quando acabou o culto, eu cheguei para uma missionária lá e falei assim, olha, quem é aquele moço ali? É o pastor. Meu Deus. O pastor tava com um demônio em cima dele. Meu Deus. E eu tô assim, e ele aí ela falou assim, nossa, mas deixa eu te contar, esse pastor aí, ele não aceita palavra. Ele acha que Jesus já fez tudo na cruz e que ninguém deve santificar, porque eu tava pregando contra pecado e santificação. E, tipo assim, tem pastores que acham que Jesus já fez tudo na cruz e ele tava rejeitando a minha palavra, só que eu vi um espírito maligno nele. Nossa. Aí, olha só pra você ver, porque tem gente que tem a capa de pastor, mas não é. Não está liberta ainda, está sendo, às vezes, ali uma ferramenta do inimigo para subjugar o povo de Deus. Mas também tem aqueles que o tempo dele já passou, mas ele ainda não quer entregar o bastão, né? Não quer passar o bastão de o jeito nenhum. apego, né? Nem apego na cadeira, apego no título. E muitas pessoas, Deus já não tem mais nada com a pessoa. Deus só está dando tempo dele sair, de tirar, de arrancar, entendeu? Porque tem pessoas que estão lá maltratando as ovelhas. A Bíblia fala, ai daqueles que maltratar as ovelhas. Sim, as minhas ovelhas, porque as ovelhas não são suas, meus jovens. As minhas ovelhas. O problema é esse, tem pastores que eu estou escrevendo o livro Opositores da Obra, e eu dediquei um capítulo a isso, a falar desse tipo de obreiro. Ele é castrador espiritual, ele poda, ele é rígido, ele não tem amor àquelas almas. E tratam as ovelhas como se fossem seus empregados. Aí que tá, mata pessoas, porque muitas vezes, antigamente tinha muito isso nas igrejas tradicionais, que muitas vezes podavam uma pessoa porque cortou um dedo do cabelo. Isso mesmo. E aí falava que a pessoa não presta, a pessoa desviava. Você acha que Deus não vai te pedir conta dessa alma? Você está muito enganado. Porque o juízo para aquele que prega, aquele que está na frente ensinando, vai ser mais pesado. E essa situação que você passou é triste, porque a gente vê isso diariamente. Não é uma coisa esporádica, não. É toda pessoa que ministra e canta já comentou algo sobre isso, né? Ou às vezes é um pregador que vai pregar numa igreja, não é muito conhecido, mas está lá o top das galáxias no cartaz. Ele é tratado como se fosse um cantor famoso, um jogador de futebol, tem até camarim. Agora aquele que vai pregar depois é jogado como se fosse qualquer coisa. Peraí, essa acepção de pessoas, será que Deus está se agradando? Acepção de pessoas, existe muito. É o que eu falei lá no meu Instagram, ontem eu vi Assembleia de Valores, eles colocaram lá um vídeo de uma igreja que estava lá uma publicação, dizendo que não era para passar muito do horário, porque o bolo tem várias fatias. 3 a 5 minutos de oportunidade, eu vi. Você viu? Aí que assim, e que o bolo tem várias fatias, e pode estar dando fatia para várias pessoas. Aí eu comentei assim, ó, não adianta o bolo ter várias fatias, se quem está dando a fatia, dá sempre para a mesma pessoa. Não. Entendeu? Aí, gente, o que foi de comentários naquele vídeo em cima do meu comentário, e muitas pessoas se sentindo assim. Aquele que está ali esperando a fatia do bolo, mas nunca chega nele. E a gente vê assim nas igrejas, que, eu vou falar mandar a real, que pessoas que puxam saco, pessoas que ficam ali no bolinho, na panelinha, ele sempre tem um alvoroço, ele sempre ganha mais oportunidade na igreja, está sempre na frente de muita coisa, entendeu? Às vezes a pessoa está ali há tanto tempo na gaveta esperando, não ganha oportunidade para contar um testemunho, que às vezes ela está querendo contar um testemunho só, e passa anos e anos e ela sentada na cadeira e não ganha oportunidade. E isso é perigoso, né? Porque mata muitas pessoas. As pessoas vão paralisando dentro da igreja. Porque não me dá oportunidade. Às vezes também é uma forma de Deus falar assim, não é só ali que você pode ter a oportunidade. Você pode pregar fora, você pode cantar fora. Isso. Vai falar dentro da sua família. Isso, hoje, fazer a obra em outro lugar também. Porque aí Deus é que te promove. Deus, com certeza. A agenda nossa, a agenda nossa é Deus que promove. Deus promove. Por exemplo, tem as pessoas que têm até, né, empresários, né, que fazem as agendas. Tem isso no mundo gospel também. Se você não sabe, aprenda. Mas
quando Deus quer te promover, a forma que Deus te promove é diferente. É diferente. Não tem cachê que você tem que cobrar exorbitante, porque os empresários eles pedem, às vezes com hospedagem, com isso. Eu não tiro, né, o mérito do pregador que sai da sua cidade, vai para outra, e a igreja ali abençoar com o quê? Com o combustível, com o hotel para ele ficar, se ele vai ficar de um dia e tal, não sei o quê, e uma oferta. Sim. Agora, quando você estipula, e aí você tem que passar pela secretária, e a secretária te cobra um valor tanto, e aquele valor é absurdo, fora a hospedagem, aí você fica assim... Mas o mais incrível, assim, que o valor, às vezes, absurdo, eles pagam por um cantor famoso. Sim, claro, porque eles pedem... Um cantor que tem nome, renomado. É. Eles pagam com prazer. Às vezes, alguém que está ali começando agora, sabe, pede o dinheiro para pagar uma gasolina, muitas vezes tem gente que fala, não. Quantas vezes eu já fui cantar na igreja, chega na hora deles me dar a oferta para poder pôr uma gasolina para me ir embora para casa, sumiu todo mundo. E eu fiquei ali. Como é que eu vou fazer? Vamos embora para casa. Do jeito que nem Deus vai dar vitória. Tem gente que não abençoa, né? Não abençoa. É bom estipular assim, olha, se eu vou cantar em algum lugar, numa igreja, olha, eu peço uma oferta para gasolina, né? E que a igreja sentir no coração de abençoar. Por quê? Às vezes a pessoa vive para a obra. Aí eu respeito. Agora, estipular valor, tem empresário que... É claro que a pessoa pode ser muito organizada e tem uma pessoa que contrata a agenda. Só que isso vai fazendo o quê? É como se você fosse uma mercadoria. Você tem que satisfazer de acordo com o seu produto. E isso aí, gente, é prostituição. Para mim, é prostituição da noiva. Porque você está vendendo algo que Deus te deu, não foi seu. E tipo assim, as pessoas falam, Jéssica, mas você cobra o curso. O curso tem um custo, tem o meu tempo, o meu estudo. Isso. E eu não cobro caro. Meu curso começou, quando eu comecei a dar aula, eu dei ele grátis lá no Vale de Jequitinhonha e depois eu cobrava R$100. Só que agora aumentou, porque teve mais matérias, mais idas e vindas minhas. Mais idas e vindas. Aí é uma coisa. Aí as pessoas dizem, Jéssica, mas você cobra para pregar? Não, para pregar não. Eu peço a gasolina. Isso. Mas esses aí são desvalorizados. Aí você fica nesse paradoxo. Eu agrado a Deus e viro uma mercadoria. Eu viro uma pessoa que todo mundo vai rejeitar, porque as pessoas também não gostam de pessoas assim que... esse aí, tadinho, ele aceita qualquer coisinha e tal. Ou você vai pra gama do gospel. Cobra, né? Não, pede o melhor, do bom e do melhor. E aí, entrega o seu serviço ali e vai embora. Como se fosse, né? Uma prostituta. É verdade. Essa é a verdade. Mas só que nós precisamos entender que o que Deus nos deu foi gratuito. Foi a salvação. Foi caro. E assim, igual eu falo, que o CD para gravar, igual eu falei, minha irmã me emprestou um dinheiro. Uhum. Eu gravei CD, não foi de graça. O louvor eu recebi de graça. Na minha mente veio o Espírito Santo com a letra. Mas para fazer um CD... Hoje não se vende mais CD. Mas para você gravar, para você entrar no estúdio para gravar, é caro. É muito caro. Não, mas você querer cada vez melhorar mais, porque cada vez você quer melhorar mais. Porque quando eu gravei esse aqui, eu gravei no estúdio. Quando eu gravei esse aqui, eu já gravei no outro estúdio. Agora, esse trabalho que está no YouTube, lá chamado Maranata, gravei em São Paulo, em outro estúdio. O valor foi maior. Então, tem um valor que a gente tem que pagar para poder fazer um trabalho desse. Eu fiz um clipe musical, por exemplo, desse Louvor Maranata, fiz no Espírito Santo. Fiz a gravação dele lá em São Paulo, o clipe musical lá no Espírito Santo. Não ficou menos de R$2.000. A gente tem que gastar. A gente gasta. Tem gasto, tem idas e vindas, entendeu? Então... Tem os seus gastos. Tem os custos, né? Mas eu não digo assim, quando a pessoa mercantiliza demais a fé, isso é muito feio. E para mim, é o pior, que são os pastores que contratam essas pessoas. Por quê? Às vezes tem um obreiro que está lá na igreja há anos, como você disse, tem uma palavra abençoada, mas não tem nome diante dos homens. Mas às vezes, diante de Deus, ele vai subir e o pastor e todos os outros famosos aí que só fica pregando e cobrando, não vai. E aí que tá. Achei lindo aquela pregação da Helena Raquel, no Gideões Missionários. Sim. Você assistiu? Sim. Que tiraram o livro. Que tiraram o livro, né, do ambiente. Da igreja.
E é isso que acontece. Ela falou tudo ali naquela mensagem. Foi uma mensagem assim, que veio do céu mesmo. E é a realidade, é o que acontece, entendeu? Igual ela falou, às vezes quem vai lá e escreve, né, não tem tanto valor quanto aquele que tem fama. Entendeu? Tá chegando agora, ganha fama, 1 milhão de seguidores, aí bateu 1 milhão de seguidores, todo mundo já começa a te querer, todo mundo te quer, entendeu? E muitas vezes a gente questiona o Senhor, porque a gente também quer um crescimento, querendo ou não, todo ser humano, ele quer um reconhecimento daquilo que faz. Isso é do ser humano, não, eu não eximo isso. Mas às vezes as pessoas passam por cima disso em nome da ostentação. Ostentação. Meio, tipo assim, eu quero mostrar que eu venci também, que eu vou ter e vou acontecer. E tipo assim, às vezes na nossa vida tudo foi milagre. E às vezes a gente esquece esse fundo, né? Esse conto de onde Deus me tirou. De onde Deus e ele me tirou para lugares que eu nunca imaginei, mas não com aquela, como se diz, visibilidade que eu queria ter, mas do jeito que ele quer. É porque parece que para aquele que está andando na direção de Deus, para agradar a Deus mesmo, assim, certinho, fazendo a vontade de Deus, é mais difícil as coisas, não é? Como é? E é. Não é? Muito mais difícil do que quando você anda relaxadamente. É. Né? Parece que as coisas fluem mais fácil, né? Você mais bem aceita. Mas uma coisa eu sei, uma coisa eu aprendi, que quanto mais você se separa das coisas que não agradam a Deus, mais o Espírito Santo de Deus te enche, te revela coisas profundas, coisas assim do céu. Quer receber o que Deus tem para nós, do céu mesmo, começa a agradar a Deus, começa a abandonar as coisas que Deus pede para você abandonar, começa a fazer do jeitinho que Ele manda você fazer. Vai ver como é que as coisas fluem. Vai fluindo. Parece que é um caminho mais longo, né? Mas não é. É um caminho que vai firmar suas raízes. Firma a raiz, com Porque certeza. tem coisa que é muito acelerada na nossa vida, mas chega lá na frente e não dá certo. Não dá. Por exemplo, né? Tem gente que quer seguidores, quer isso, quer aquilo outro, mas muitas vezes Deus não está no negócio. E aí, quando ele não está, o maior fracasso, né? Pastor Macchianci, eu gosto muito, ele fala isso. O maior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não te abençoou. Não te abençoou. Maior fracasso, porque nós somos seres inteligentes, sabe? A gente quer planos, a gente quer sonhos. Claro. Mas a custo de quê? E eu creio que chega uma hora que você negocia seus valores até com o próprio diabo. Porque ele vai te apresentar banquetes, propostas. Não é? Falou em propostas, eu estava fazendo curso de canto, eu fiz uns 6 meses mais ou menos na Babaia. Não sei se você conhece. Uhum. Fica ali no Santo Antônio, Babaia. E aí eu fiz a aula ali, aí chegou uma mulher que falou para mim, Daniela, você está perdendo seu tempo cantando gospel, porque você não canta samba. Você tem todos os requisitos para cantar samba. Seria muito melhor para você cantar samba. Eu falei, não fui chamada para cantar samba. Fui chamada para cantar e adorar o Senhor. E é isso que eu faço. Olha só para você ver. Muitos pratos chegam. E assim, são pessoas que tinham condições, né? Boas ali. Então, você foi tentado igual Jesus no deserto, né? Satanás levou ele no pico e falou, vou te dar tudo. E Jesus falou, meu querido, só ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Porque Ele queria que se dobrasse. Mas tem muita gente que está no nosso meio que se dobra. Se vende e muitas vezes está aí na mídia estourada. Isso não é acusação sem coisa, não. A gente às vezes vê, o Espírito também testifica que às vezes não é uma mensagem que vem do céu, que não é uma pessoa que está ali por amar a obra de Deus. Que tem uma diferença. Tem gente que faz por trabalho. Porque eu tenho que cumprir essa agenda porque é um contrato. Porque hoje tem até contrato. Hoje tem até tem contrato para você ir nas igrejas. Tem contrato, infelizmente. Esse é o nosso mundo. Negócios. Por quê? Também tem muitas pessoas também, eu vejo assim, que tem uma má fama. Uma má fama, assim, uma má intenção. Faz um combinado com você de boca, mas na hora chega lá, é totalmente diferente. Aí as pessoas fazem o quê? Eu vou me assegurar, vou fazer um contrato. Mas só que fica algo mercantilizado, o reino de Deus. E aí eu me pergunto, papai está agradando? Né? E hoje em dia as pessoas a palavra está sendo muito banal. Às vezes a pessoa combina uma coisa, chega lá, ela não faz aquilo que ela falou.
A palavra do Senhor fala é sim, sim ou não, não. O que passou disso é de procedência do maligno. E hoje as pessoas, sabe, jogam o nome delas assim no lixo, o próprio nome de Deus, porque ela está falando em nome de Deus, né? Está ali uma igreja, alguém te liga, você vem e tal, nós podemos dar tanto de oferta, tal. Beleza, vou ir. Chega lá, aquilo que ela falou, irmão, não conseguia tanta oferta, eu posso te dar só isso. Aí a sua palavra. A palavra é muito importante. A palavra é muito importante. Os crentes hoje, né, não tem palavra, né? É tão difícil encontrar, sabe, pessoas com palavras. Deus meu, o que vai ser de nós, gente? Não estou generalizando, não, sabe? Mas tem uma gama de gente aí que não tem palavra. Não tem palavra. Tem. Eu faço curso Mulheres de Guerra, eu dou a ficha de inscrição e um termo de compromisso. Claro que eu não vou levar para o cartório, mas eu gosto de testar as alunas do tipo de personalidade e caráter que elas têm. Porque elas entram no curso, esse curso meu aqui, eu trouxe até a apostila hoje para o povo ver, esse trata muito o caráter da mulher. E muitas vezes, a maioria das mulheres tem problemas, assim, na maioria de compras, compra e não paga. Menina aquele povo caloteiro. E Deus, ele não quer isso para você. Não quer isso de Deus, ele quer tratar você de dentro para fora. Com certeza. E às vezes, assim, um convite que você recebe, a pessoa não fala, não acerta nem o que não quer, ela combinado. Combinou. Aonde está a integridade e a fidelidade? É o que eu falo. O combinado, gente, não sai caro. Verdade. Não sai caro. Entendeu? Você combinou, você cumpre. Dá um jeito lá, mas você cumpre com aquilo que você combinou. Para o nome do Senhor não ser envergonhado e você também não perder o nome na praça. O nome é muito importante. Entendeu? Eu cheguei lá com o carro na reserva. Isso aí acontece comigo muitas vezes. O carro na reserva, eles pegam o dinheirinho que está lá no gasofilaço, às vezes é 10, 15 reais, e vem te dar. Eu falei, não, a igreja está precisando mais que eu. Aí eu falava, Deus, o Senhor vai me levar em casa. O carro está na reserva, mas o Senhor vai levar em casa. E Deus provê de chegar em casa. Mas muitas vezes eu fico pensando assim, como que a igreja do Senhor está? E, sim, e quando às vezes as pessoas ficam meio... Mas você falou isso... Gente, é o real. Eu vendia moda evangélica. O que, assim, às vezes tinha pessoas que compravam e não pagavam. Não pagava. A gente fica cobrando, tal dia eu vou te pagar. Dava tal dia e nada. Sabe? Fica naquele rolo. Gente, felizmente. Quantas das vezes eu vendi CD na igreja? E o povo nunca pagou. Nunca pagou. Crente. Gente, a gente tem que colocar nossa vida na balança. É muito sério isso. Comprou, paga, meu irmão. Irmãzinha, comprou, paga. Porque Deus está olhando tudo isso aí, Deus está vendo. É isso sabe, mesmo. Esses cambalachos, né, que tem no meio do povo de Deus. E deixa eu aproveitar esse gancho e falar com vocês da Implantar Telecom, porque não adianta você colocar gato lá na sua casa, roubando internet dos outros, não. Coloca uma Implantar Telecom na sua casa, que você vai ver que tem benefício para você, é uma internet boa, tem planos de até 1 giga aí, para você também ter o chip, né, para onde você quiser usar e utilizar no seu celular. Gente, vamos parar de dar má nota, né? A gente precisa ser fiel. E quantos crentes têm gato de internet? Isso é pecado. Você está roubando de luz, de água. É pecado. Aí a vida não anda. A vida com Deus não anda. Você nunca vai prosperar. Isso é bíblico. Na Bíblia fala que você tem que ser, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Sim. Jesus aceita gato lá no céu? Vai ter um gatinho lá de luz? Não vai. Por quê? Ele é justo. Justo juiz. E às vezes assim... acontece coisas, às vezes, dentro da nossa casa. Às vezes acontece, você falando isso aí, vem acontecer coisa dentro da nossa casa, que a gente fala assim, fulano, você está errado, fulano. Tem que consertar diante de Deus. Aí, às vezes o fulano fica assim, né? Não quer, né? Não quer conserto, não quer conserto. E esse caráter duplo aí, querido, não agrada a Deus. Não agrada, nunca vai agradar. Não agrada, não. Pode ter certeza. Vocês que compraram o CD de Daniela, às vezes sua vida não está prosperando, por quê? Não pagou. Não pagou. Porque isso é para abençoar, gente. Ela não está extorquindo a igreja, não. Quando você chega mais, né? Com o trabalho, né? Hoje não tem mais DVD, ela guardou, ela trouxe aqui para mostrar, né, o trabalho. Né, tá 18 anos no ministério, já vivenciou várias coisas aí, para honra e glória do Senhor, né? E as pessoas dando calote,
deixando de abençoar, porque isso aqui tinha custo, CDs tem custo, e Deus vendo essa questão, como é que eu abençoo? Como é que abençoa, né? E eu queria que você deixasse um conselho para quem está começando na caminhada do ministério. O que você falaria para essas meninas que hoje estão começando o louvor, que você às vezes fez ou você poderia ter feito diferente e não fez? Você deixa algum conselho para elas? O que eu falo é que não desistir do chamado. E que a vida de levita não é flores. Às vezes você está vendo a pessoa sendo convidada ali para cantar na igreja e ela chega toda bonita e você acha que há mil maravilhas na vida dela. Às vezes ela canta ali, mas com o coração quebrantado, quebrado. Está cantando, mas vivendo situações, conflitos dentro da sua própria casa, conflito no ministério. Mas ela não deixa transparecer, entendeu? E não desistir do chamado. Não desista do chamado. Você tem que saber quem você é. O que as pessoas falam ao seu respeito não é aquilo que você é de verdade. Tem muita gente que fala muita coisa ao meu respeito. Na boca de muita gente, eu posso não valer nada, eu posso não cantar nada, eu posso ser mais uma na multidão, mas eu sei exatamente quem me chamou e quem me justifica, que é o Senhor. E eu sei exatamente quem põe as letras do louvor na minha mente. E não são meras letras. Isso aí ninguém gosta. O importante é o Espírito Santo gostar e aprovar. O que o homem não aprova, isso aí já não é comigo, é com Deus. Entendeu? Você tem que vestir a sua roupagem, veste a sua roupagem, faz o seu melhor para Deus, no intuito de alma se render aos pés do Senhor, de pessoa ser curada, o que eu mais peço para o Senhor. Quando eu estiver louvando o Senhor, faz aquilo que o Senhor falou que ia fazer, que é curar. Cura pessoas, cura o câncer, cura, Senhor, a alma ferida, cura, Senhor, sabe, pessoas que estão ali precisando de ser levantada mesmo, dentro na cadeira de roda. Faça, meu Deus, um milagre. E amar a obra também, né? Nossa. Eu creio que amar a Deus sobre todas as coisas inclui amar o reino dele em si. O reino em si. Porque tem pessoas que cantam para aparecer, Não. tem pessoas que cantam para se promover e etc. Mas muitas vezes não ama a obra do Senhor. Não canta em qualquer lugar também, porque não é qualquer igreja. Se tiver 2, 3, não vai. Mas às vezes é. Não é assim? É. Às vezes vai porque a igreja é grande, aí você não entendeu o que é o reino. O que é o reino. Às vezes Amar a Deus, você canta para uma pessoa só. Eu já cantei numa igreja, já fui convidada numa igreja. Que benção. Que é uma pessoa só que estava lá. Eu cantei. Talvez Deus quer falar com ela só. Vamos cantar. Entendeu? Hoje, às vezes, uma igreja grande convida a gente, né? Mas eu já cantei na igrejinha pequena, igual aquela que eu falei com você, na igreja de lona, eu já cantei. Então, assim, Deus, ele tem seus meios de trabalhar e ele sabe aonde ele nos coloca para falar com uma pessoa só, às vezes. E isso é amar a Deus sobre todas as coisas, porque você sabe que ele te deu um dom, te deu uma palavra, e não é para você, é para outros, independente da quantidade. Deus, ele vê o quê? O coração. Ele vê a intenção, ele vê a sua... Na verdade, a sua integridade e fidelidade com Deus. A palavra fé, em algumas traduções, ela também